Boa noite, pessoal. Então, estamos aqui mais uma vez nas sessões científicas do NEISE SED-H. Essa é a sétima sessão e vamos ter hoje a apresentação de Mariana Queiroz Nogueira. Ela é minha orientanda, eu sou a Cássia Benjamin Leal Pires, e ela vai falar, então, sobre o papel das metaloproteinases na SED-H. Bem-vinda, Mariana. Pode falar. Olá a todos, boa noite. O artigo que será apresentado hoje é este artigo que foi publicado em novembro de 2021 por um grupo de pesquisadores italianos que tem se debruçado sobre o estudo tanto biomolecular quanto genético da síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel. O título do artigo é Inibição de metaloproteinases de matriz por doxiciclina resgata organização da matriz extracelular e, em parte, reverte a diferenciação de miofibroblastos em fibroblastos dérmicos da síndrome de Ehlers-Danlos. Um potencial alvo terapêutico? Bem, antes de começar a discussão do artigo, julgo importante esclarecer alguns termos, como, por exemplo, metaloproteinases e doxiciclina, já que serão as palavras que mais irá se repetir durante toda essa apresentação. As metaloproteinases, elas são proteases. Já a doxiciclina é um antibiótico de amplo espectro da classe das tetraciclinas. Esse artigo foi dividido em 5 tópicos: resumo, introdução, metodologia, resultados de discussão e conclusão. Para fins didáticos, nós iremos seguir a mesma linha de raciocínio e os mesmos tópicos, a ordem cronológica dos mesmos tópicos trazidos por esse artigo. Bem, logo na sua introdução, o que é que vai nortear a discussão da introdução? É justamente o que é a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel e qual sua base molecular e genética. Como já foram falado em sessões anteriores, a síndrome de Ehlers-Danlos, elas são classificadas, de acordo com a Francisca Malfé, em 2020, como 14 tipos. Então, elas são subdivididas em 14 tipos, sendo que 13 delas já têm bases genéticas definidas. A síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel é um dos tipos da síndrome de Ehlers-Danlos e se caracteriza com hiperelasticidade articular, manifestações musculoesqueléticas e dor crônica. No entanto, algumas lacunas no conhecimento biomolecular dessa síndrome ainda estão presentes na literatura, ao passo que não há descrições muito claras na verdade, não há descrições sobre o papel dos biomarcadores e sobre o papel dos genes causadores dessa síndrome, bem como não há descrição na literatura de biomarcadores da síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel. No entanto, já se sabe alguma coisa, né, sobre a matriz extracelular na SED-H. Então, Mariana, o que é que se sabe sobre a matriz extracelular de pacientes sedianos? Bem, estudos anteriores, publicados até mesmo por esse grupo de pesquisadores, revelou que a matriz extracelular na SED-H apresenta um depósito comprometido de alguns componentes, como, por exemplo, colágeno, fibronectinas, tenacinas e integrinas. Então, com base nisso, o que é que esse artigo objetiva? O que é que ele tenta explicar? Bem, esse artigo tem como principal objetivo, então, definir o conteúdo proteico dos meios condicionados derivado de células da biópsia de pele de pacientes com SED-H e seus respectivos efeitos biológicos. Ao passo que este artigo é publicado por esses pesquisadores que têm uma série de artigos publicados nessa mesma temática, nas manifestações funcionais a partir dos efeitos biológicos, né? Tentando entender como se dá o comportamento biomolecular e genético na síndrome de Ehlers-Danlos. Então, como faz parte de uma série de artigos, um dos artigos anteriores revelou que a matriz extracelular de pacientes sedianos tinha um comprometimento do depósito ali daqueles componentes. E eles viram que poderia existir uma influência das metaloproteinases. E aí surge a ideia, né? Surge a primeira hipótese. Se essas metaloproteinases estiverem desreguladas, quais são as manifestações disso para a matriz extracelular? Então, a primeira hipótese deles é ver se há, de fato, uma influência das metaloproteinases
para o comprometimento do depósito de proteínas da MEC. A segunda hipótese, então, é ver, poxa, se as metaloproteinases elas estão desreguladas e, portanto, elas têm um papel importante na degradação da matriz extracelular, então, se eu inibir essa metaloproteinase e conseguir reverter a organização da matriz extracelular, eu consigo comprovar que, de fato, a minha... E será que eles conseguiram fazer isso? Bem, para fazer isso, o que foi feito? Foi realizado um estudo in vitro, onde foram coletadas biópsias de peles de 6 pacientes com CDH e 6 pacientes não sedianos que serviram como grupo controle. A partir disso, eles fizeram análises laboratoriais, tendo como primeiro método a microscopia de imunofluorescência para análise da matriz extracelular. Então, primeiro, para ver se, de fato, aquele comportamento que foi testado em um artigo anterior, em um estudo anterior, né, publicado por um artigo anterior, se de fato havia um comprometimento da matriz extracelular, eles analisaram novamente a matriz extracelular de pacientes sedianos. Depois, eles utilizaram de um método que avalia a degradação de proteínas para ver se, de fato, há uma maior degradação proteica na síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel. Logo depois, eles fizeram uma proteômica baseada em espectrometria de massa, analisando o secretoma, ou seja, as proteínas secretadas por esse cultivo de células. E logo depois, eles trataram aquele cultivo de célula com andoxiciclina para inibir as metaloproteinases. Porque se eu for inibir as metaloproteinases e resgatar a organização da matriz extracelular, então, de fato, essas proteases, elas têm uma influência significativa na desorganização da MEC em pacientes sedianos e, portanto, a primeira hipótese ela será validada. Então, será que de fato as metaloproteinases elas têm esse papel fundamental? Vamos ver agora nos resultados. Primeiro, eles fizeram, né, um secretoma de fibroblastos da CDH, de pacientes sedianos, né? O que é um secretoma? O secretoma é basicamente, eu vou pegar um cultivo de células, depois eu vou fazer a lavagem daquelas células, pego o exudato e analiso o exudato, ou seja, analiso o conteúdo excretado por aquelas células. Então, eles fizeram isso para elucidar a atividade proteolítica e diferenciação das células de pessoas com CDH. E quando eles fizeram isso, eles viram que há, de fato, a desregulação das metaloproteinases, o que leva a uma degradação excessiva da matriz extracelular. E do ponto de vista funcional, essa análise ainda indica que a organização da fibrila de colágeno, a degradação plaquetária, a desmontagem da MEC são as funções biológicas mais perturbadas. E ele traz, né, essa tabela que mostra todas as proteínas encontradas no secretoma, tendo como maior relevância as metaloproteinases. Então, o que é que ele nos mostra nessa primeira parte dos resultados? Eles nos mostram que há uma maior frequência da expressão de dessas metaloproteinases de matriz na matriz extracelular de pacientes sedianos. E, por isso, há um comprometimento do depósito de inúmeros componentes no caso desta síndrome. Aqui, ele ainda torna isso mais claro, porque ele traz as imagens, né, da microscopia de imunofluorescência, onde a gente consegue perceber que, por exemplo, na coluna da esquerda, nós temos o grupamento controle, e na coluna da direita, nós temos os pacientes com as células, né, as biópsias de pele de pacientes com sedianos. E a gente consegue ver aqui uma diferença muito clara da organização da matriz extracelular. Por quê? Quando a gente pega, por exemplo, o colágeno, a gente consegue perceber que em pacientes do grupo controle, esse colágeno está bem mais organizado, né? Bem entre aspas, mas essa capinha que o colágeno forma, que estrutura a célula, que dá resistência, né? Nos pacientes sedianos, ela está ausente. Então, essa rede de colágeno, essa organização em rede dessas proteínas, está ausente em pacientes sedianos. O que vai mostrar que tem alguma coisa degradando essa organização, né? Então,
o colágeno ele é produzido logo e logo ele é degradado, então a rede não é formada. E isso acontece para as outras proteínas também, né? As fibronectinas, as tenacinas, as integrinas e as outras proteínas que ele discute no artigo. E aqui ele torna isso mais evidente, mostrando de novo, né, o conteúdo, o caráter de degradação que acontece na síndrome de Ehlers-Danlos. Porque aqui é um método chamado o extent blot, onde eu vou pegar anticorpos específicos e vou marcar proteínas específicas e vou ter esse mapeamento, né? Onde a banda completa indica que não está havendo degradação proteica. Já quando há um rastro, esse rastro indica que essas proteínas elas estão sendo degradadas. Então, aqui, quando a gente pega, por exemplo, a fibronectina, o que a gente percebe? A gente percebe que no grupo controle, a fibronectina está com uma banda completa, não está havendo degradação. Já em pacientes sedianos, há uma maior degradação. No colágeno, a mesma coisa, né? Aqui está as bandas completas, aqui há um maior rastro. Nas tenacinas, o artigo não deixa isso tão claro, né? Porque a gente não consegue ver um rastro e ele não explica muito bem, mas o porquê, né? Desse comportamento, mas a gente consegue ver que até mesmo o tamanho da banda modifica. Então, a gente consegue ver que há, de fato, uma maior perturbação na organização dessas proteínas, causadas pelas metaloproteinases de matriz, o que, de fato, valida a sua primeira hipótese. Ou seja, as metaloproteinases elas estão mais expressas, elas são mais frequentes e, portanto, elas degradam a matriz extracelular e daí o depósito dos componentes da matriz estão comprometidos. Mas e será que isso aconteceu por um mero acaso, ou será que a minha segunda hipótese ela também será validada? Para isso, para ver se a segunda hipótese está validada, o que é que os estudiosos fazem? O que é que esses pesquisadores fazem? Eles pensam, poxa, se eu inibir as metaloproteinases e conseguir resgatar, então, de fato, essa proteína ela está desregulada e eu vou explicar a degradação da matriz extracelular pela sua desregulação. E aí eles pegam a doxiciclina, colocam no meio de cultivo e eles conseguem perceber que há uma recuperação da matriz extracelular, o que de fato vai comprovar a sua segunda hipótese de que a inibição das metaloproteinases mediada pela doxiciclina é capaz de assemelhar a matriz extracelular de pessoas com CDH com um grupo controle. E ele mostra isso muito claro nessa imagem, onde a linha superior mostra a matriz extracelular de pacientes do grupo controle e a linha inferior mostra os pacientes sedianos que foram tratados com doxiciclina, né, com 50 micromols de doxiciclina. E aí a gente consegue ver que há uma semelhança, né, muito grande entre a organização, por exemplo, do colágeno de pacientes do grupo controle com pacientes sedianos, o que revela que houve, de fato, uma reorganização da matriz extracelular. A matriz extracelular foi restaurada, justamente porque quem estava degradando essas proteínas, quem estava degradando e comprometendo a deposição dos componentes da matriz, está inibida, que é as metaloproteinases. E, portanto, o artigo conclui que há uma evidência de um ciclo vicioso de degradação da matriz extracelular mediada pelas metaloproteinases e que há uma forte indicação de que a inibição dessas enzimas pode restaurar parcialmente a homeostase celular. No entanto, há uma discussão importante a ser feita, justamente devido às limitações dessa análise. Por quê? Porque o artigo ele traz, né, um questionamento logo no seu título. Ele fala, será que se eu inibir as metaloproteinases por doxiciclina, isso vai ser um potencial alvo terapêutico? É um potencial alvo terapêutico? Pode ser um potencial alvo terapêutico. No entanto, esse estudo é um estudo in vitro. Para que se valide esse método para restaurar a matriz extracelular de pacientes sedianos, há uma necessidade de realizar esse estudo em modelos in vivo.
Então, há uma necessidade de validação em modelos in vivo. Outra discussão importante é justamente uma limitação metodológica que eu julgo muito, muito importante, porque eles pegaram uma amostra reduzida de pacientes sedianos, né? Só foram 6 pacientes com CDH. Então, isso pode enviesar o resultado. Então, essas discussões são muito importantes para que a gente consiga entender que esse artigo, de fato, pode ser um novo método e uma mudança importante no que a gente entende sobre a matriz extracelular de pacientes sedianos, sobre o comportamento das metaloproteinases, mas que há limitações que são importantes de serem consideradas. Bem, aqui foram as referências utilizadas para a apresentação desse artigo. E esta foi a 7ª sessão científica do grupo NEIS e CDH. Muito bom. A Cássia, você não quer fazer alguma consideração e ver as perguntas, ver se alguém tem perguntas a fazer? Sim, só gostaria... Estão me ouvindo? Sim. Mariana, você poderia voltar nos Western blots que você mostrou ali, só uma consideração que eu tenho que fazer. Então, quando os autores estavam nessa seção do artigo, eles não tinham a certeza de que eram as metaloproteinases que estavam causando a degradação, certo? Só essa correção que eu queria fazer. Eles tinham a hipótese que seria as metaloproteinases, porque no mesmo conjunto, aí você pode voltar lá onde está a tabela das proteínas que ele identificou. Quando ele identificou várias ali, ele identificou também junto as proteinases. Então, eles tiveram esse link, né? Fizeram ali, uai, será que seria isso? Então, eles foram trabalhando nessa hipótese, e realmente eles confirmaram depois com o uso da doxiciclina. Mas quando eles estavam ali no Western blot, eles estavam achando que era isso, que estava tendo a degradação, e eles fizeram o experimento e comprovaram que estava tendo a degradação, mas não sabia que eram as metaloproteinases. A hipótese foi confirmada usando a doxiciclina. E também, assim, eles identificaram a presença da metaloproteinase aí, né? E não outras proteinases. Então, isso era um indício forte. Mas alguém tem alguma pergunta para fazer? Mariana, você acha que isso tem uma aplicação? Eu vi você dizendo ali que era um estudo ainda com pouco número de amostras, tudo, né? Mas você acha que isso pode ter qual aplicação, assim, prática, depois que isso for confirmado? Eu vi que você falou na conclusão de que era um estudo impactante, mas que tinha como limitação ser um número pequeno de pacientes e de não ser tão representativo. Mas se isso se confirmar, a hipótese de estar a presença de metaloproteinases aí agindo, que implicação prática que você acha que teria? Então, a principal repercussão seria justamente resgatar a organização da matriz. E assim, resgatando a organização da matriz, todas aquelas manifestações que eu falei no início, como, por exemplo, a hiperelasticidade articular, as manifestações musculoesqueléticas, né, seriam revertidas, porque estaria reorganizando a matriz extracelular. Eu acho também que, pela questão de ser uma coisa assim palpável, né? Então, existiria um medicamento que conseguisse reverter a organização, né? Aí talvez
com mais estudos, eles chegaram a essa conclusão que esse não seria o medicamento ideal, mas utilizaram algum que já está sendo usado para alguma outra coisa, né? E aí viram uma grande possibilidade. Então, isso, para mim, abre duas coisas, né? Você ter a possibilidade de um medicamento e, segundo, ter a necessidade de um diagnóstico precoce para que isso fosse feito o mais cedo possível. Boa noite, quero sim. Na verdade, minha pergunta seria justamente sobre se for comprovado que a doxiciclina tem esse efeito, como eles fariam para pesar quanto, por exemplo, o uso para isso poderia ter alguns efeitos adversos, né? Por exemplo, a doxiciclina é um antibiótico, então efeitos sobre a microbiota e outros tipos de efeitos que os antibióticos podem ter no organismo. Para saber isso, só seria com o passar do tempo, com mais estudos, ou tem alguma previsão? Consegue, Mariana, responder? Se a senhora quiser responder, por mim tudo bem. Pode ser. Olhando do ponto de vista de um medicamento, para você chegar em estudos iniciais como esse aí e afirmar que esse medicamento pode ser utilizado na clínica, é um longo processo, né? Então, por exemplo, o primeiro passo aí seria você repetir em modelos animais, fazer testes de concentrações, tal, não sei o quê. Depois você continuar utilizando mais pacientes, fazer mais testes, aumentar o N amostral, né? E aí vai, você testar concentrações, testar. Então começa um monte de testar, ou seja, muitas considerações para você depois. E então, para, por exemplo, ver análogos, precisaria ser essa doxiciclina, um antibiótico, não poderia ser outra coisa? Então, ver outros possíveis medicamentos, né? Ou então, produção de drogas que fossem voltadas para isso, novas drogas, e continuar, então, testando os passos seguintes de um estudo clínico, né? Então, você começa in vitro, aumenta os estudos in vitro, faz eles bem robustos, depois começa a testagem em animais e depois naquelas fases clínicas, né? Fase 1, fase 2, fase 3, né? Até a liberação. Então, isso é um ponto muito importante, porque muitas pessoas pegam um estudo desse, como esse aí, e começam já a querer aplicar, né? E você falou bem, bem certo que, externo foi, que essa aplicação não pode ser assim, tem muitas possibilidades de dar erro, e você não vai testar em pessoas, né? Os pacientes. Vai fazer as coisas de forma científica. Lembrando que a forma científica, que é esse método assim de liberar uma droga para ser um fármaco, né, para ser utilizado para um medicamento, é uma coisa que nos dá segurança. Porque mesmo testando com muitas possibilidades de teste, depois que a droga é liberada, ainda tem a possibilidade de você constatar alguma coisa que não se passou por todos os testes clínicos, imagine se for feito antes, né? Então, pessoal, essa é a sessão que a gente tinha, científica, que a gente tinha para apresentar. Temos vontade de aumentar a nossa compreensão de tudo isso sobre ehlers-danlos. Vamos prosseguir fazendo mais sessões científicas e nos sigam, então, nas redes, que a gente tem mais coisa para mostrar nas próximas, tá bom? Um abraço a todos e com Deus.